Fiquei sabendo que eles estão dando uma prorrogada na chamada. Entendi. Beleza, Ive. Gente, mas é isso aí, é pensar, né? Eu vi que o Con sugeriu de a gente já começar com proposta hoje, aí não sei. O que vocês acham? Eu acho que eu super topo. Acho que dependente da resposta do Hub, né? Como vocês falaram também, era legal. É uma prática que vai ser legal, que interessa, né, a gente. Que inclusive tem link total já com as árvores, né? Até aproveitar para agradecer quem esteve junto. Foi tão lindo. Obrigadão, gente. Mari, tá cortando. Será que é só para mim? Acho que é só para tu, Ana, porque para mim estava... Não consegui ouvir. Eita, Ana, é tu então. Não, mas enfim, era só isso mesmo, porque eu vi muito link, dei muito desdobramento já com dançar como árvore, né? Então, acho que seria legal a gente fazer mesmo assim, mesmo que não seja para lá, né? Mas. E. Eu tinha outra coisa para falar, mas eu me esqueci. Ah, tem a ver com o ano do bando, com uma coisa que eu pensei, mas pode ser para depois isso. Vocês têm essa data? Quando é que faz um ano? Ih, eu tô vendo todo mundo, cara. Ah, eu lembrei, gente, foi mal. Mesmo que a gente não comece com prática hoje, mas já se dividindo, sei lá, conversando como é que vai ser, né? Cada um propõe o quê, quem vai propor o quê com esse tema, né? Enfim, algo nesse sentido, acho que já pode fazer hoje. A Ana está falando que vai ter que dar uma saidinha. Se ela sair, a gente cai, né? Ou não? Não, acho que não. Não. Pode continuar. O Google Meet. Ela já saiu, a gente está por aqui. Mas como que é a dinâmica? Quando alguém sai, a gente continua conversando? Ô, gente, desculpa, é a primeira vez que eu estou participando. Gente, olha, não caiu o Meet por um milagre, nem parou de gravar por um milagre. Travou tudo aqui. Eu parei de ouvir, não ouvi nada que a Mari falou e travaram todas as imagens, assim. A gente vai aprendendo, né? Mas enfim, desculpa, Mari. Ana, Imagina, mas assim, amiga. Ai, desculpa. Gente, Não. eu estou dando muita aula de Google. Bom, aqui na UFV a gente só dá aula de Google Meet, né? Então, até onde eu saiba, mesmo se você cair, a gente continua. Inclusive, esse é um problema, né? Porque às vezes tem reunião que a gente esquece de desligar, fica 6 horas gravando. Então, eu não sabia que continuava gravando, porque aqui para mim, quando eu coloquei sair e voltar, apareceu uma chamada que eu não podia sair porque estava gravando. Aí por isso que eu mandei a mensagem, só que eu acho que continuou gravando normal. Enfim, gente, se eu cair e voltar, tá tudo bem. Acho que é isso. Ai, massa, Mari. Então, aí é isso, né, gente? É pensar aqui que a gente vai fazer, como eu perdi o fio da meada da Mari aí. Não, eu só terminei falando que a gente pode hoje já pensar como que a gente vai se organizar, né? Mesmo que não comece com prática hoje, mas quem vai propor o quê, qual vai ser a dinâmica, cada dia um propõe uma coisa, enfim, eu acho que essa organização a gente já pode fazer hoje. Como é que esse tema afeta, né? Quem vai poder estar aqui e o que você quer compartilhar. O que a gente pode dizer que são práticas contemplativas? Não te ouvi, Não sei. Não o que é, né? Mas assim, o que são... Não, eu fico me perguntando sobre como criar esse campo, assim, do que são práticas contemplativas.
Não que a gente precisa definir o que é, mas assim, o que está no limite do não e no limite do próximo do que seria. Até para pensar, assim, quem quer propor, quem não quer. Posso falar, gente? Até porque, assim, eu dei uma entrada lá, quem está propondo é o Daniel, é um grupo do Daniel Plá, né? Lá da Federal de Santa Maria. E como eu sou coordenadora do GT de Processos, da Abrace, me parece que essa história de seminário nasceu lá do GT, né? Assim, ou pelo menos tem fortes relações com o GT que ele, o Cassiano, a Nara propuseram. Enfim, né? E ele tem no grupo de pesquisa dele, né? Ele já trabalha, o Daniel, há um tempo com, por exemplo, yoga e tal. Mas me parece que essa contemplação ela está ligada a esses estados bastante de uma contemplação que está ligado muito com a questão de escuta, né? É uma contemplação que tá, em que você é muito poroso para as trocas e para a escuta, né? E diminui um pouco essa, que às vezes pode ser até um estado meio ansioso, né? Assim, de você se colocar demais, falar demais, né? Então, eu entendo um pouco nesse sentido, até porque eu também pratiquei yoga há muito tempo. Mas eu acho que teve alguém na fala lá da apresentação de vocês da árvore, acho que foi a Mariana que falou um pouco sobre isso, né? Eu não sei se foi lá que ela falou, mas foi em algum momento que eu ouvi falando assim, né? Que ela está tomando, por exemplo, esse cuidado na questão das postagens, né? E eu acho que vai um pouco por aí, mas aí a gente pode estar discutindo né, o que isso significa para a gente, né? Como que isso é para cada um. Vou pegar o teu gancho, então, Alba. Obrigada. Então, eu vejo esse nome chega para mim como tanto práticas de paragem e reparagem, né, já trazendo a Fernanda Eugênia, práticas de radicalidade do presente, eu vejo. A gente também pensa muito em contemplação, só como algo que a gente fica passivo olhando, né? Que é a mesma falácia da meditação, né? Como se meditação fosse ficar parado e nada e tentando buscar um vazio que não existe vazio, não tem como, né? É lidar com o que está aqui, é lidar com esse trânsito, né? E, então, até achei interessante eles trazerem essa palavra, né, contemplativa, que eu acho que ela ainda é mais carregada ainda dessa coisa da passividade, que na verdade não é nada passivo, né? Então, eu vejo muito como uma prática de atenção mesmo, de presença, de observar e ser observado. Eu tenho ativado várias práticas de meditação ativa, né, porque eu tenho dificuldade com práticas mais, né, sentadas e tal, e acolho isso também, mesmo quando eu estou na prática sentada, eu começo a me mexer, me alongar, tô nem aí. Então, isso vai me levando para outro lugar de corpo, assim, né? Então, o duro é quando eu tenho que ir pro, aí eu já posso trazer um pouco do que eu pensei, né? Eu trabalho muito budismo tibetano também, então o duro é quando você está no templo, que você não pode se mexer, não pode nem esticar as pernas, porque é falta de respeito. Agora, em casa, eu fico nesse trânsito de como é que eu me treino para ficar nessa posição, né? Porque no budismo, o corpo, ter corpo é a coisa mais maravilhosa, é uma dádiva, mas também é a nossa maior causa de sofrimento, né? Porque o corpo acaba, ele envelhece, ele causa desconforto na hora da prática, né? Que nem quando você tem que ficar parado, aí tudo começa a coçar, começa a doer, começa, né? Coisas que você nem estava pensando começam a aparecer durante a prática. Então, enfim, aí eu, nesse meu percurso, encontrei também na relação do trabalho no Endlab, né, que eu faço parte,
com o Standing Meditation, né, do Steve Parkinson, que para mim é assim, nossa, foi um encontrão, porque aí, cara, me levou para essa relação mais com outras relações de corpo e mente, né? Essas velocidades diferentes que o corpo e a mente têm, trazendo a Spinoza, a gente já falou disso também. Enfim, aí eu estou um pouco nesse lugar. Esse seria meio que o lugar do compartilhamento, e eu acho que tem a ver com autocuidado, né? E com atenção, antes de tudo. Atenção aos mínimos gestos, né? Que a gente faz cotidianos, assim. Como é que eu trago isso para a vida em relação com outras pessoas, né? Enfim. Kiranzinho, vamos fazer essa prática? Arrasa. Tu tá se propondo conduzir? Ou é uma... Não, eu só quero saber se... Não escuto, eu escuto bem baixinho. E tá baixinho meu som? Agora escuto. De ver como é que eu compartilho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ele parece que só compartilha, ele não compartilha som, não é? Compartilha, criança. Kiran, ele compartilha. Só que eu acho que tem que ser apresentar agora uma guia, que está falando que é ideal para vídeo e animação, porque eu acho que é nesse que libera o som. Você consegue ver aí? Tem entire screen, window e tab. É o último. A tab. Ah, apareceu. Ele apareceu as janelas do browser. Ele não apareceu nenhum outro software que o computador tem. No caso, seria para tocar música. Deixa eu ver se... É Spotify? Não, aqui está no meu computador. Deixa eu ver aqui. Você tem algum link, Kiran, que você possa mandar para a gente? A gente também pode estar... Não sei se funciona assim. Aí cada um abre? Não, tem um áudio. Eu posso mandar pelo Zap. Mas mesmo assim, porque o ideal seria fazermos todos juntos, né? Ouvindo ao mesmo tempo. Isso que seria a sincronia. Mas, de repente, manda pelo WhatsApp, e aí eu vou tentando colocar aqui também, Kiran. Daí, quem sabe, dá certo. Gente, mas sempre tem um delay, nunca é junto. Sempre tem um delay de transmissão. Então, Vai ter o delay de qualquer jeito. é a aba Pelo do Zoom é dia. melhor trabalhar com áudio. Eita, já é linda. Pelo Zoom é melhor trabalhar com áudio e imagem também, né, gente? Olá, eu sou o Kiran. Vocês estão ouvindo Estou isso? aqui para convidar você para uma dança invisível. Estão ouvindo bem isso? A proposta dessa dança... Kiran tá um pouco baixo, mas dá para ouvir. Se tem à toa, sim, ele já começa a encrencar. Ele foi comprado...
Gente, se não rolar também, alguém pode... Acho que tinha a ver com o que a gente está procurando aí de práticas contemplativas. Você lugar, você se sinta bem. Que procurasse um lugar onde você pudesse ficar agora, ou melhorou o sentado ou em pé. É da sua escolha. Então, quem quiser abrir a câmera, eu vou voltar para o começo. Quem quiser fechar... Vasculhe sua casa. Olá, eu sou o Kiran e eu estou aqui para convidar você para uma dança invisível. A proposta dessa dança, deste áudio, é que você primeiro encontre algum lugar na sua casa onde você está, um lugar que chame você, um lugar que você se sinta bem, que procurasse um lugar onde você pudesse ficar ou sentado ou em pé. É da sua escolha. Vasculhe sua casa, sala, quarto, banheiro, cozinha. Encontre esse lugar onde você agora gostaria de estar. Esse lugar que você gostaria de estar, você vai estar sentado ou em pé. É uma escolha sua. Deixe que o espaço, que a casa, convide você, revele a você esse lugar de conforto, esse lugar de conforto espacial, de conforto afetivo. Se você encontrou esse lugar e você já está em pé, ou já está sentado, do lugar de onde você está, eu gostaria que você observasse o seu espaço. Os relevos do espaço, as cores do espaço, os pontos, as linhas retas, as curvas do espaço, os volumes do espaço, a temperatura do espaço, a textura do lugar que você escolheu. Se sinta neste espaço, se sinta ocupando o espaço e sinta o espaço ocupando você. Se conecte com a sua respiração, observe como é que ela está. Tente não modificar, apenas observar. Sem perder esse contato com essa espacialidade do corpo e do ambiente que ele está. Eu queria que você começasse a respirar esse espaço, inspirar o espaço para dentro de si, expirar o espaço para fora de si. Respirar cantos, respirar arestas, respirar volumes, respirar cores. Queria que você olhasse para as suas duas mãos, colocasse elas numa posição em que você pudesse olhar para elas com detalhes, ver os detalhes da sua mão, as linhas da sua mão, as formas da sua mão.
a cor da sua mão, a textura da pele da sua mão, os afetos que sua mão produz em você. Como isso sente, como isso te afeta, esse olhar para as próprias mãos, que sempre estiveram aí, são sempre parte de nós. As unhas, os dedos, as reentrâncias, as linhas. Respire suas mãos. Se conecte com elas profundamente. Observe o espaço que elas ocupam no ambiente que você está. Agora eu vou contar uma história para vocês. E eu gostaria que você falasse essa história com suas mãos. Todos os dias, quando abro os olhos e penso que estou acordado, me surpreendo com as minhas fantasias e reminiscências oníricas, pois sem medo, sem vergonha, elas aparecem todas vindas de um poço profundo, a qual chamo de meu amor. Percebo então que acordar é apenas uma ilusão. Estes turbilhões de imagens que se apresentam na forma de bolhas de sabão começam a aparecer de todos os lados, colidir umas com as outras e dar origem a enormes Big Bangs multicoloridos que explodem ao se olhar para eles mais atentamente. Fico ali parado, tentando tocar estes fenômenos psíquicos de alta voltagem e vê-los explodir cada vez que entram em contato com a minha consciência. Levanto-me e tento levar um dia assim, normal, no presente do indicativo, com cuscuz e passagens de ônibus, mas eles continuam correndo atrás de mim, gritando por todos os nomes que tive e terei em todos os universos paralelos onde habito. Queria dizer para eles que não sou o criador de tudo isso e que eles me deixem em paz, mas a beleza daquele multicolorido vai me hipnotizando e eu termino cedendo e começo a viajar pelos mundos impossíveis da minha própria imaginação. Quase como mágica, me vejo flutuando em universos paralelos e jogando paciência com astronautas perdidos no espaço. Eles me contam histórias mirabolantes, mas alegam não as terem criado e que são apenas contos infantis que eles ouviram quando já eram bem velhinhos. Fico lá, olhando eles no microscópio e tentando achar lógica nas imagens que vejo em suas mini-TVs quadridimensionais. Eles fingem que vão dormir, pois se sentem invadidos pela minha curiosidade e eu, como não sou mal educado, permito que eles continuem com aquela proposta e me deixem cair em um buraco negro, quase rosto, um cônigo esmeralda fluorescente que passa por ali naquele exato momento, na velocidade da luz, dirigindo uma bicicleta cheia de pisca-piscas cintilantes. Que lindeza! O motorista do buraco negro me diz que eu sou o primeiro quark insano em 10 bilhões de anos-luz que decide dar uma voltinha com ele. E eu fico meio sem graça com aquele desabafo, mas continuo na minha. Mas ele, insistentemente, continua puxando papo e querendo saber de que universo eu venho, qual a minha composição química, qual a frequência das minhas ondas mentais. Uma intimidade que eu não estava pronto para compartilhar com ele, não é? E como não quero revelar minha identidade super mega secretíssima, digo a ele que sou o primo de Nemo, tio-avô da Branca de Neve, padrasto de Harry Potter e primo distante da Bjork. Bem, ele se dá satisfeito, pois consegue ver claramente as semelhanças entre eu e meus parentes. Um vácuo quântico completamente embriagado de cicuta cruza o nosso caminho e o motorista pleiadiano freia abruptamente, lançando menos 5.000 anos-luz no futuro. Ao chegar lá, todo empoeirado das
percebo que está havendo uma grande rede multidimensional, muito louca, com seres de todos os confins do universo. Tinham cápsulas antimatéria para se jogar conversa fora, DJs angelicais tocando ondas vibratórias com 87 notas musicais, multimodais, drogas legalizadas que permitem você ser você mesmo por 24 horas. E uma porção de bailarinos venusianos com roupas feitas de protoplasma, improvisando os alheios à gravidade. Estava tudo uma belezura, super animado, quando me dirijo à máquina do tempo para pegar um drink. Ai, não. Aquele plutoniano careta, de novo. Na última festa, ele entrou em um átomo do meu fígado e eu tive que passar um mês na reabilitação para seres possuídos por plutonianos. E só consegui me lembrar dele através de injeções muito dolorosas de extrato de macaíba. Mas eles nem me percebem e parecia estar assim, meio envolvido demais com a sua maquininha de criar tempestades cósmicas e eu fui saindo ali de fininho, né? Mas, ao tentar sair de fininho daquela festa, percebi que minha consciência estava todinha emaranhada com a de um curto-circuito cósmico que estava na sala de videogames. Pedi a ele gentilmente que se desemaranhasse de mim, mas ele parecia nem ligar para meus apelos. Curto-circuito cósmicos são assim, sempre muito displicentes. Foi aí que eu resolvi ser grosso com ele, chamei a garçonete que estava no ar com um balão de muito velho. Ela lhe aplicou um sedativo em forma de microchip. Funcionou maravilhosamente, pois nossas consciências se separaram. O estranho é que depois deste acontecimento, tenho sempre a impressão que estou em dois mundos ao mesmo tempo. Esta experiência é algo que pode provocar uma tremenda enxaqueca, pois os 11 hemisférios do meu cérebro começam a brincar de amarelinha e o barulho dos sapatos no assoalho de cristal da base do meu crânio provoca um barulho ensurdecedor. Acho melhor tirar uma soneca aqui nesta nebulosa antes que meus fótons comecem a se espalhar por esta galáxia. Vai dar um trabalho danado juntar tudo de novo. Pare os movimentos da sua mão. Observe suas mãos. Observe a diferença do agora e do antes. Observe que afeto o movimento de suas mãos produziu no seu corpo. Relaxe suas mãos em algum lugar. Feche seus olhos. Se conecte novamente com a sua respiração, com o peso do seu corpo. Obrigado. Ver o que é que o corpo está sentindo, o que é que essas mãos disseram, o que é que essas mãos provocaram.
Que parte da tua consciência essa mão ocupa agora? Se a mente está mais calma ou não. Se o corpo está mais calmo ou não. Isso podia ser uma ideia, né? Cada um gravar uma prática dessa e a nossa performance ser sortear esses áudios e cada um fazer e filmar. Pulou agora, sim, a ideia. Áudio partituras para a improvisação. Acho que é uma ideia interessante, Kiran. A gente pode experimentar uma vez, para o próximo encontro, cada um faz uma prática, uma partitura. Esse áudio está no grupo, é. Foi esse que eu mandei para tu ontem, Bar. É o segundo. O outro é bem mais introspectivo, terapêutico, enfim. Acho que alguns aqui já fizeram. E aí Talvez pode ser até interessante. Diz, Pato. Pensei que talvez pode ser interessante, depois que a gente criar esses áudios, a gente até pensar se a gente quer fazer com o áudio que a gente criou, ou às vezes com o áudio de uma outra pessoa, assim. Uhum. A coisa do cada um sortear ou pegar um que não é o seu é porque a gente não saberia o que ia fazer. Que o ideal desse áudio é você fazer ele só uma vez. Quer dizer, pode fazer uma segunda vez, mas de não ouvir antes de fazer. Como se você entrasse para um... Alô? Queria dizer alguma coisa, Ivana? Não, estou te ouvindo. Já ouvi fazendo, né, disso. Não ouvi o áudio anteriormente, já ouvi praticando. Essa relação da escuta e a prática. Isso. Mas aí já vem outra camada que a Patrícia está apresentando, né? E se você decidir fazer seu próprio áudio? Qual é a diferença que tem nisso? Fazer um áudio que você não sabe e um áudio que você já sabe. Pode, inclusive, fazer 2 áudios. Fazer um para você fazer depois e outro para você compartilhar. Gravar os 2. Tem várias ideias, várias formas aí de brincar com essa ideia, né? Eu estou falando aqui, Kiran, porque eu já tinha feito, né, da outra vez que você mandou. Tu já tinha feito esse? Eu tinha feito os 2.
Ah, tá, que massa. Aí, eu fiz aqueles desenhos e outro eu me movi, né? E aí é assim, né? Passou muito tempo e o estado de corpo também muda, a tua atenção para as coisas muda e também esse momento que você começa a falar mais rápido, assim, algumas palavras só passam e algumas ficam. Então foi totalmente diferente para mim hoje, sabe? Era como se fosse outro áudio, porque é outro estado de corpo, foi outro nível de atenção, foi, enfim, totalmente diferente para mim, é como se fosse outro áudio, sabe? Então, essa experiência também é interessante, né? Acho que pensar nessa contemplação do estado do corpo, apesar da, entre aspas, repetição, né? Como o estado do corpo muda o que em princípio seria repetido também. E a gente podia também, talvez, pensar na possibilidade de que os áudios, eles representem de alguma forma o que cada um acha, pensa, conceitua, acredita que é contemplativo, contemplação. Algum áudio que você acha que leve a essa situação, ou que produz essa situação. Me ocorreu também porque eu gravei 4 aulas bem experimentais, assim, com 4 elementos da natureza, terra, água, fogo e ar, para uma disciplina que eu estou ministrando. Me deu desejo, assim, de compartilhar aqui também, se vocês quiserem, sabe? Em algum momento. Acho que... é isso. Não sei, posso pensar no áudio também, mas eu fiquei pensando nesse material que já está produzido e que eu acho que tem muita relação com o que a gente está fazendo aqui também. Mas são um pouco mais longas, né? Assim, é uma meia hora, 40 minutos cada um, sabe? Tu podias postar esses lá no Zap, ou mandar para a gente por e-mail, que a gente podia fazer durante a semana. A gente tem 40 minutos lá, né? Seria mais ou menos 20 de alguma coisa, de alguma performance. Gente, Oi. o que é a proposta, Ana? São conduções, provocações? O que é, assim? São 4 guiâncias, assim, eu vou falando coisas. Na verdade, acho que eu já até comentei aqui, foi muito estimulado pelo encontro que eu fiz com a Dude, um dos encontros que ela está provocando. E eu já estava bem incomodada com essa relação de aula no Google Meet, assim, né? Como que, enfim, poderia acionar outros tipos de sensibilidade nas pessoas. E aí eu gravei 4 aulas fora de casa, assim, né? Tem imagens e tem uma provocação vocal, né? Minha, assim. É isso, basicamente. Só que cada dia, cada encontro é um elemento da natureza que é focado, sabe? É isso, Eu basicamente. acho legal. Agora fiquei me ocorreu aqui que poderiam ter, além dos áudios, outras sensibilidades, tipo os desenhos do Conrado, uma outra coisa que não fosse só a partir do áudio que fizesse a gente sim, isso. com certeza. O visual, auditiva, outras proposições que a gente sensibilizasse a movência. Ana, quanto tempo tem essas tuas aulas? É uma aula inteira, tipo 40 minutos? Como é? Eu perdi essa informação. Depende do dia, assim. 30, 40 minutos, é porque como isso fazia parte, né, de um contexto mais amplo, então tinha outras coisas que eu provocava também, né, para além dessa prática, que eu trazia vídeo, música, uma série de coisas. Mas dependendo do dia, tem de 30 a 40 minutos, é por aí. Então, a minha opinião é o seguinte, com o que vocês estão trazendo. Eu amo o áudio, porque eu não aguento mais ficar olhando para a tela do computador em reunião e eu não estou conseguindo fazer oficina, não estou conseguindo ver live, não estou conseguindo mais fazer nada tem uns meses, porque eu não suporto mais ficar olhando para a tela do computador. E então eu adoro o áudio, que eu posso fazer outras coisas, posso lavar prato, posso ter um tempinho de ficar de olho fechado, sabe, ouvindo as coisas.
pelo que vocês estão falando aí, eu fico super provocado a fazer. Eu estou numa pesquisa agora com Marcelo Sena e Felipe de um negócio que ele chama de audiodanças. E aí está rolando exatamente esse tipo de provocação. Eu fico provocado, assim, fico mexido com o que vocês falam, porque eu acho que esses áudios, a minha sugestão seria deles serem curtos mesmo, da gente fazer coisas, da gente produzir coisas curtas, assim, de 1 minuto e pouco, sabe? E é um desafio, eu coloco como um desafio mesmo para a gente, uma provocação. Como é que você traz essa ideia de contemplação, seja lá qual for a sua ideia de contemplação, em 1, 2 minutos? Numa vivência que outra pessoa possa fazer e que seja muito curta. E isso pode gerar um acervo de pequenos áudios que fiquem disponíveis para as pessoas, sabe? Em algum lugar, ou sei lá. Aí a gente tem vários lugares, né, para disponibilizar isso. E cada pessoa pode ir para o seu, né? Pode propor uma coisa completamente diferente da outra. E eu acho que o fato de ser um acervo de pequenas coisinhas, né, que estão à disposição das pessoas que vão interagir, abre a possibilidade da gente usar os 40 minutos lá isso é só uma proposta, tá? Pelo amor de Deus. Da gente usar os 40 minutos de apresentação lá no congresso, no encontro, para falar sobre a proposta, e aí as pessoas podem ir lá, nesse acervo, ver, né? Ver, ouvir, sei lá o que vai ter esse acervo, sei lá o que vai ter lá, mas ter isso à disposição, sabe? Não sei, foi assim que me veio. A ideia desses áudios era essa mesmo. É um processo que eu estou querendo fazer de criá-los, depois reorganizá-los, né, refazê-los. Eles têm uns temas, umas coisas que eu trabalho neles, e deixar no Spotify ou deixar disponível em algum lugar, né? Eu estou chamando de dança invisível, mas é uma audiodança também. Eu vejo que tem uma coisa no ar aí sobre essa experiência de você se deixar mover sozinho através de uma deriva guiada, né? Essa da coisa deriva guiada também tem performance guiada, enfim. Agora eu estou querendo ver como é que a gente leva em consideração a proposta de Líria, porque Líria traz um ponto, né? Nem todos ouvem perfeitamente, nem todos se sentem confortáveis ouvindo. Então, talvez uma experimentação como seriam essas provocações. Então, por exemplo, se eu sei que eu vou mandar uma provocação que alguém pode não escutar direito, ou preferencialmente não escute, como é que eu poderia provocar essa pessoa? Por exemplo, como eu agora estou pensando o que seria essa mesma experiência que eu quero promover para a Líria, se eu puder, para ela, não focar no áudio. Entende? Então, já fiquei aqui pensando como é que eu faria uma dança invisível para compartilhar com Líria, especificamente. E aí vem essa coisa dos desenhos, de um vídeo, enfim, não sei, outras formas. Mas a ideia era essa. Eu não sei se tão pequenos assim, a gente tem que experimentar tudo, mas eu acho que uma temporalidade aí que desse para a gente fazer uns vídeos de entre 15 e 20 minutos de alguma coisa, de alguma provocação, gravar isso, compartilhar entre a gente, e aí, porque aí na próxima reunião a gente já vinha com um monte de coisas, de experiências, como é que a gente viveu, como é que foi isso para a gente, como é que... E eu acho esse processo, a gente podia fazer um banco do bando, porque todo mundo aqui é extremamente tampa, como se diz, maravilhoso, nessas práticas, entende? Então a gente podia criar um banco, talvez, que fosse para o nosso banco de provocações. De provocações, de práticas, de disparadores, de sei lá.
É o que fico pensando, que essa coisa do áudio, né, como disparador de danças, é uma tradução, é um exercício de tradução. Quando eu escuto, e aí eu vou contar a história com a mão, e a tradução ela pode vir da imagem, pode ser só uma imagem, pode ser só, como colocaram aí, poemas, uma palavra escrita, né? Mas eu também não consigo pensar o que vai para além do áudio e do visual, porque é audiovisual que a gente se relaciona nesse momento, né? Mas fico pensando nessa tradução, como que a própria história contada pode se traduzir num desenho, numa imagem, ou a própria figura de uma fotografia pode se converter num traço, num risco, e a gente ficar brincando com essas traduções possíveis de serem provocativos em formatos diferentes. Mas, sim, na relação com o objeto, mas como é que a gente propõe isso para além do áudio do vídeo? Se alguém diz, abrace uma caneta, isso é indicação auditiva, né? Se eu escrevo abrace uma caneta, é uma indicação visual que eu tenho que ler. Tá? Mas eu acho interessante ter essas várias maneiras de provocar, traduzidas em formas diferentes. Então, talvez os mesmos poucos áudios, não tantos assim, mas as traduções deles, ou não, ou um banco bem grande de provocações de formas distintas. E, às vezes, eu acho que o áudio, dependendo de como ele seja, ele pode ser bem perturbador também. Assim. Ele pode ter uma coisa de uma história, de algo que a gente compreenda, mas pode ser... Isso ter uma outra maneira de provocação que não vai para esse lugar tão... eu me senti muito dentro de uma coisa bem lúdica, foi uma delícia fazer esse áudio. Eu só tinha feito o primeiro, eu não tinha feito não. Muito brincando de dançar, muito, muito bom. E pode ter várias sensações diferentes. É isso. Eu queria perguntar se vocês conhecem aquele banco que a Babi Fontana fez das janelas do mundo, que está no Spotify. Não sei se vocês conhecem ela, se vocês conhecem. Como é o nome, Sibeli? Janelas do Mundo é o programa do Spotify, a Babi Fontana que está pesquisando esse estímulo, essa provocação, né? E então, durante a pandemia, ela solicitou para vários artistas em diferentes lugares do mundo para fazer uma descrição de 1 minuto, uma descrição curta do que elas veem pela janela. Então, são descrições que as pessoas escolhem, né? Como elas vão falar, e tem em diferentes idiomas também, que é muito interessante perceber como a sonoridade pode estimular mesmo quando a gente não entende alguma coisa. E eu falo desse projeto porque eu acabei entrando em contato por conta de uma situação né, do mestrado dela, e porque eu acabei utilizando alguns desses áudios como trabalho de disciplina de composição coreográfica, que era uma coisa um pouco mais formatada, estruturada mesmo, né? Como a gente observa os elementos dessa narrativa que possam ser transformados em coreografia, que eu não quero falar que não é esse o caso, né? Mas acho que é interessante conhecer essa possibilidade mesmo de construir narrativas comuns em relação a uma situação pandêmica. Legal. O link ali. E concordo a Líria quando falou, né, que essas possibilidades de relações táteis, por exemplo, né,
elas, nesse meio que a gente está em comunicação, vão ser encaminhadas por uma relação audiovisual, então é sempre um ou outro, né, um dos nossos maiores meios, e como que a gente pode... Eu acho muito legal essa proposta de banco do bando, um banco de provocações, e talvez a gente possa pensar nessas provocações de forma mais aleatória, mas talvez a gente possa, para essa proposta, também pensar nisso que está, talvez, agora nos incomodando em relação ao audiovisual. Conrado, eu concordo, também estou exausta de olhar, de ver, de enxergar. Tem dias que meus olhos não me permitem mais, assim, chega à noite e eu tiro o óculos e tapo meus olhos e, sabe, preciso desse descanso visual. Só que a imaginação segue operando. A gente está nesse lugar, né, de ser movida por algum estímulo que produza algo com a nossa imaginação e mova o nosso corpo. Pois é, Mari, também. E então, a compressa da camomila quente, diferente da compressa da camomila gelada, tudo isso é um estímulo, e é um estímulo que nos move. Eu queria falar um pouco sobre essa questão dos estímulos, só trazer mesmo, né, nada mais encaminhado, compartilhar um pouco isso com vocês, e também falar sobre essa questão da arte contemplativa, em algum momento, Kiran, fazendo um pouco aqui também uma provocação da provocação, ao final, né, da nossa escuta e dessa condução, veio um pouco essa pergunta, depois de descansar as mãos, né, como nós estamos agora? Será que o corpo está mais calmo? E aí eu também fiquei provocada por isso. Será que é sobre estar mais calmo? Será que esse estado de corpo que a gente está falando também não fica aparentemente em pausa dinâmica, com uma atividade gigante ainda, né, operando por conta dessas referências, desses estímulos, dessas imagens? As tuas histórias em algum momento fizeram agitar muito, sem que isso tenha agitado necessariamente ou simultaneamente o meu corpo. E vai ao encontro dos estímulos sonoros, mas aquilo que a gente chama de menos harmônico. Então, fluxo de pensamento mais calmo, né? Será que tá? Então, não é nem o corpo, né? A história é essa, como você produzir uma concentração durante um certo tempo, não só concentração, mas foco, e aí quando você libera esse foco, é como se você prender a respiração, e quando você solta, o que acontece? Então não é nem o corpo, porque com essa prática de hoje, que foi mais lúdica, ele com certeza estaria mais excitado, ou mais entusiasmado, ou mais com afeto nesse sentido, né? Mas esse fluxo de pensamento incessante, que é o que cansa a gente, ele tá mais calmo, ele conseguiu dar uma afrouxada nele, né? Que a gente não consegue parar de pensar, a gente vai um pensamento atrás do outro, a gente vai, né? Eu acho que esse é o que está afligindo tantas pessoas atualmente, essa incapacidade de acalmar a mente mesmo, a mente não, os pensamentos. Uhum. Eu vou dar um depoimento. É o seguinte, eu pratico uma forma de, pratico uma forma de movimento, uma forma de criação terapêutica, sei lá, chamada movimento autêntico. E semana passada, uma das pessoas do meu círculo de prática próxima, é uma pessoa que pratica já há um tempo,
ela sugeriu, é uma coisa que a gente não faz no movimento autêntico, a gente não sugere, a gente não dá conselho. E a gente toma muito cuidado para não dar conselho nem sugerir nada, porque a gente entende que isso pode tocar em lugares traumáticos, em lugares de dor, em lugares delicados, da pessoa para quem eu estou sugerindo ou para quem eu estou dando um conselho, por mais maravilhosa que seja a minha intenção. Mas essa pessoa sugeriu e deu um conselho de que a gente meditasse, porque meditar era muito maravilhoso, era muito bom, não sei o que lá. E eu concordo, normalmente eu tenho uma prática de meditação, só que faz um tempo que eu não estou conseguindo manter essa prática. E cultivar esse momento assim, de meditação está sendo muito difícil, está sendo a vida... Enfim, é um dominó, né? A cabeça não está muito boa, então a rotina e a disciplina ficam prejudicadas, e porque a rotina e a disciplina ficam prejudicadas, a cabeça fica pior ainda, então, assim, eu estou nesse círculo vicioso, assim, difícil de sair. E eu, naquele momento que eu recebi aquele conselho, aquela sugestão muito bem intencionada, eu me senti muito mal, eu me senti muito frustrado, me senti muito inadequado. E aquilo me fez pensar, todos aqueles sentimentos ruins me fizeram pensar de como esse lugar de sugerir alguma coisa, principalmente quando a gente é artista, né? Ou seja, pressupõe que eu tenho um público. Ou então, pelo menos, eu estou pensando num público abstrato aí. Fiquei pensando nessa dimensão ética, sabe? De como eu estou sugerindo, para quem eu estou sugerindo, como é que eu sou nítido na minha sugestão, o que é que eu quero com a minha sugestão, né, sabendo que essa sugestão pode causar efeitos diferentes do que eu estou propondo, do que eu estou imaginando, né, na minha cabeça. E aí essa coisa eu estou envolvido em 4 projetos criativos ao mesmo tempo, nesse momento da minha vida. E todos eles têm prazo. Se chama Aldir Blanc. E aí, eu estou num momento assim de lutar pela sobrevivência, sabe, em relação a esses projetos todos criativos. Como é que eu crio, como é que eu posso me disponibilizar para a criação, sabendo que tem prazo, sabendo que é muita coisa ao mesmo tempo e que a vida já não está muito simples. E aí, um dos primeiros instintos assim, de sobrevivência que me vem na cabeça é: vou organizar, vou tentar mapear esse negócio aqui. Óbvio que eu falho fudidamente, né, nessa estratégia sempre. Mas mesmo falhando, coisas acontecem que me ajudam. E uma das coisas que eu quero trazer para cá, né, tendo dito tudo isso da sugestão e do conselho, uma das coisas que eu quero trazer para cá, uma outra provocação, é o seguinte: nessa pesquisa, sobretudo essa pesquisa das audiodanças, uma das primeiras coisas que me saltou assim a percepção foi como isso eu estou falando bem de mim, sabe, Conrado, mas imagino que outras pessoas também podem se identificar com isso. Mas me saltou assim a percepção como eu tenho uma tendência de usar a palavra, de usar o verbo, a linguagem verbal, para propor coisas. E principalmente quando vem no áudio, né? E isso me incomodou demais. Eu falei, eu sou músico, eu tenho toda uma história com a música, com os sons, e por que eu fico só no verbal? Não precisa só o verbal. Fora que quem não entende língua portuguesa, ou o idioma que eu estou usando, né, para me expressar verbalmente, vai ficar automaticamente fora dessa história. Então eu fiquei pensando muito nessa história do verbal, sabe? E pensando nessa história do verbal, eu tentei organizar a maneira como eu me relaciono com o verbal nesse meio, pensando bem nos áudios do WhatsApp ou numa gravação que eu vou fazer. Como é que eu uso o verbal? E eu cheguei em 2 possibilidades, só 2 possibilidades. Eu achei isso pobre. Achei que podia, né, um negócio que só me dá 2 possibilidades, pelo menos 2 que eu consegui identificar. Se vocês tiverem outras, me digam.
E aí, usando o verbal, eu cheguei em duas possibilidades, que é descrever coisas e propor coisas. Ou uma mistura dessas duas coisas, uma mistura de descrição e prescrição, descrição e sugestão. Eu não consegui achar uma outra maneira de usar o verbal só no áudio que pudesse ser diferente, né? Eu consigo ver o verbal usado de uma maneira diferente dessas duas na poesia visual, por exemplo. Quando eu pego poemas visuais de, sei lá, Paulo Leminski, Arnaldo Antunes, aí eu vejo o verbal sendo usado de outras maneiras que não descritivas nem prescritivas. Enfim, eu estou pensando muito nessa história porque tem a ver com esses processos de criação que eu estou envolvido, diretamente envolvido. E aí eu quis trazer para cá isso, né? Uma das maneiras que tem me ajudado muito a me orientar nessa criação, né? Pensando em vários meios, em vários modos, é pensar para quem que eu estou falando, né? Para quem que eu, ou não necessariamente falando, mas para quem eu estou me dirigindo nessa criação. E aí eu tenho pensado uma coisa que tem sido muito, muito, muito útil para mim nesse processo, muito praticamente útil, assim, pragmática, tem sido pensar, se eu fosse fazer uma coisa para uma pessoa cega, se eu fosse fazer uma coisa para uma pessoa cega e fosse enviar para ela pela internet, como eu faria? Se eu fosse fazer uma coisa para uma pessoa surda e fosse enviar essa coisa pela internet para essa pessoa, como que eu faria, né? De que milhões de maneiras eu poderia fazer? E tem milhões mesmo de maneiras ou as maneiras são mais limitadas? Para uma pessoa que não entende língua portuguesa, para uma pessoa de mobilidade reduzida, uma pessoa que tem um corpo diferente ao que eu estou acostumado a pensar como padrão, uma pessoa que não tem mãos, por exemplo, ou uma pessoa que está numa cadeira de rodas, uma pessoa, sei lá. Como é que eu me comunico com essas pessoas, né? E aí, isso sim, mais do que as minhas abstrações aqui de prescrição, descrição, mais do que essa minha tendência de ficar tentando mapear tudo para poder não enlouquecer, esse pensamento de para quem que eu estou me dirigindo me ajuda muito mais. E tem sido uma orientação assim pragmática muito importante nesses processos criativos. Deixo essa provocação para nós. A gente tem essa coisa de perguntar com o corpo, sem necessariamente tentar responder, tinha sido uma provocação lá. E aí tem perguntar com o corpo o que é uma dança contemplativa. Eu estou jogando coisas aqui, tá? E também tem a coisa de partitura. Será que funcionaria uma partitura e cada um da sua versão dá uma partitura? Como um start, como também uma possibilidade de experimento, tipo, sei lá, o saco plástico com a pedrinha de Ligia Clark. E você respira com o saquinho, depois você vai dançar com aquele saco. E não é que sejam essas ideias, mas alguma coisa por aí, como a nível de uma partitura que todos fizessem, tipo a dança do papel da Angel Viana. Tem uma partitura ali, então a gente pegava uma partitura e todo mundo fazia a partitura. E aí a gente pode ou fazer sozinho e gravar, como a gente pode no dia aqui do encontro fazer umas 2 ou 3, talvez para o próximo encontro a gente já tenha que começar a fazer uns experimentos, pelo menos uns 3 experimentos curtos de 20 minutos por encontro, para a gente ver o que é que a gente gosta, como é que a gente sente, como é que a gente se afeta, visualmente, como vai ser pela tela, né? As pessoas vão ver. Essa coisa de uma partitura, eu acho legal, assim, eu acho bem legal. Eu acho legal, dentro da pesquisa da gente também, a gente apresentar na hora uma coisa que a gente não sabe o que vai ser. Isso eu acho muito interessante, assim. Não sei como, qual seria o formato, mas que a performance que a gente vai ou apresentar no dia, ou vai gravar para apresentar no dia, que ela pede, né, até o dia 31, de ter pelo menos um exemplo do que é que vai ser a performance do Hub.
E aí a gente ir brincando com isso e ver o que é que rola. A gente pode já fazer um experimento do que é essa sensação de fazer uma coisa que você não sabe o que é, performativamente, ou seja, próximo encontro a gente nem que fosse só o começo, porque o Zoom dá para fazer isso, mais do que aqui, né? Desaparecer as câmeras ou todas ficarem presentes, e aí a gente distribui essas provocações com cada um pega uma provocação, e aí no dia a gente se encontra, começa, chega aqui, espera todo mundo, e a gente dá um start para alguma coisa, fazer uma provocação que você não conhece, que vai ter que fazer naquela hora. Aí, eu penso em dramaturgia, ou que seja dramaturgia para mim, de que essa coisa do uma linha condutora, eu acho que ajuda, dá uma certa... A conversa parece que fica mais clara sobre o que é que a gente está conversando, porque senão parece um monte de gente falando e ninguém entende o que é que a gente está dizendo. Então, essa coisa da prática contemplativa, eu acho um disparador bom, que a gente fizesse, criasse esses disparadores pensando, provocando, contradizendo, paradoxando, seja lá o que for a decisão ou a abordagem de cada um sobre práticas contemplativas. Né? Porque pode ser que alguém resolva fazer uma improvisação tremendo a cabeça, olhando para um celular o tempo inteiro, dizendo, não estou falando que eu estou contemplativo, mas que acho que precisa de uma contemplação aqui nesse corpo. Enfim, são como disparador, assim, o que para cada um colocaria o outro num espaço de contemplação de quê? Tem tanto um monte de pergunta aí, de contemplação de quê? Contemplação ativa, contemplação passiva, contemplação pode ter essa variante, o que, como, né, já sai um monte de pergunta aí para a gente tentar se provocar. Eu fiquei lembrando também, quando vocês estavam falando a Cibele estava falando da Babi, né, que eu participei também de uma ação do TEP nessa pandemia, e a ação foi a seguinte, 3 dias diferentes, né, a gente, no mesmo horário e no mesmo dia, né, respeitando os fusos de cada país, a gente tinha que ir para algum lugar da casa também, da janela, fotografar um espaço da rua, descrever esse espaço e gravar um som desse espaço, né? E aí eu coloquei o link para vocês lá no WhatsApp, porque daí eles compilaram isso tudo e compartilharam o resultado lá. E para mim foi uma experiência muito maluca, porque os sons da minha casa, eles já estavam muito presentes, né? Eu sou uma pessoa que escuta som muito longe, assim, eu costumo me incomodar muito com sons, porque eles chegam para mim de um modo muito presente. Então, tanto ele pode me acolher, como ele pode me gerar uma conturbação total. E isso agora tomou uma proporção imensa, né? Porque, assim, como a cidade, que é muito barulhenta, começou a ficar mais silenciosa, um som que toca lá, não sei aonde eu escuto, sabe? Parece que está dentro do meu apartamento, assim. Então, e isso começou, inclusive, a afetar meu sono, né? Assim, às vezes um dia que eu poderia dormir um pouco mais, um vendedor que chegava gritando às 6 da manhã, um saxofonista que chegava tocando às 6 da manhã, ou então à noite, enfim, 1000 coisas. E aqui tem um cantor de ópera num prédio aqui do lado, então normalmente na hora do almoço ele começa a cantar, eu quero conhecer esse homem, porque eu passei a pandemia inteira ouvindo ele cantar, assim, e só chega a voz dele na minha casa e eu não sei quem ele é, mas enfim, tem de tudo aqui, gente. E aí, quando chegou esse convite, eu me senti muito instigada a fazer, porque isso já estava presente no meu cotidiano, né? E aí foi muito curioso, porque, na verdade, ele me lançou uma possibilidade de... Eu comecei a colher sons mesmo, né? Também isso é uma prática do TEP, né? É um grupo que começou por conta de um banco de sonoridades mesmo. Até no seminário da semana passada, várias das composições que foram feitas usaram sonoridades desse banco.
E aí eu comecei a juntar, assim, vários sons que me chamam a atenção, sabe? É um balanço de uma criança no prédio do lado, é o ambulante da tapioca que vem gritando todo dia no mesmo horário, enfim, vários sons que eu comecei a recolher. E eu gostei muito de ver o resultado do projeto, e também para mim tinha uma coisa assim, muito louca de comunidade, sabe? Que é falar, cara, nesse dia, nesse horário, todas essas pessoas vão estar juntas fazendo uma mesma ação, né? Assim, nessa dança do invisível que o Kiran fala, acho que só de imaginar isso trazia meu corpo para um outro estado, sabe? Saber que estava todo mundo fazendo isso naquele dia, naquele horário, cada um né, no seu lugar e a seu modo, mas tinha uma ação comunitária ali, né? E a outra coisa que eu compartilhei com vocês foi o que o Henrique Bianchini, das danças urbanas, está chamando de ditado coreográfico, que o que ele faz é justamente propor um áudio e as pessoas vão experimentando esse áudio, né? Então, tem gente que experimenta uma vez só, tem gente que ouve o áudio várias vezes e dança de diferentes modos o mesmo áudio, e aí muitas pessoas vão marcando ele, mandando para ele, e ele vai repostando isso, né? Vendo as diversas versões que são geradas a partir desse único áudio que ele compartilhou. Então, são essas duas coisas aí. E a terceira coisa, eu acho que eu escrevi aqui, né? Porque eu fiquei bem instigada, assim, com a linda live que a Dani Guimarães fez. Mas fiquei muito instigada, assim, em discutir algumas questões que ela aborda, né? Essa diferença entre composição em tempo real e o tempo presente, o que é tempo real e o que é tempo presente. Quando ela traz a questão de radicalidade também, né? O que é radicalidade porque o processo dela é muito controlado, né? Tem roteiro, tem direção, tem uma galera que chega junto, depois uma seleção dessa galera que chega junto para o resultado final, depois tem ensaio, depois tem gravação do ensaio, depois tem gravação da apresentação, escolha de qual gravação vai online, né? E isso tudo ela chama de composição em tempo real. E aí eu fiquei pensando tem roteiro, né? Tem direção. Então eu fiquei pensando como que um trabalho com tantas camadas de controle, né? E ainda assim ela chama de composição em tempo real. Então eu fiquei muito instigada, assim, de discutir isso em algum momento também, né? Porque, enfim, a gente vem falando sobre isso, né? Quando a gente fala uma palavra, o que é o entendimento de cada um e a abordagem de cada um também, né? Fiquei muito... Porque, para mim, tinha um lance que era uma gravação de um plano sequência, sabe? A minha sensação era que era a gravação de um plano sequência, lindíssimo. Não sei, questões que me vieram aí essa semana, nesse cruzamento com o TEP também, que é outro espaço que eu habito, né? E que eu acho que tem muitos cruzamentos, assim, com questões que a gente está discutindo. Eu não consigo abrir o link do TEP que tu mandou no Zap. Ai, sério? E me diz uma pergunta que eu fiz aqui que me interessa demais, muito pragmaticamente. Esse banco de sons, ele pode ser usado por outras pessoas? Ele está para ser usado? Como é? Eu acredito que sim. Porque acho que a ideia é um pouco essa também, né? Eu posso fazer essa questão, tipo, formalmente, assim, para entender o processo, porque tem pouco tempo que eu estou também no TEP, mas eu entendo que sim. Agora, os projetos usaram muitos sons do banco deles para criar. Eu te agradeço se tu puder perguntar isso. E se não, eu posso perguntar no meu nome, se eu posso usar, porque eu preciso de mais. Mas me dá essa notícia, por favor, eu te agradeço demais. Sim, mas até onde eu entendo é aberto assim. Tá, a gente fez um processo, a Alba também estava, com a Ciane, que foi uma performance aqui para um evento que teve na Escola de Belas Artes, do Grupo Afeto dela. E a forma como se deu também foi bem inusitada, assim, para os padrões que a gente conhece. Então, desde o primeiro encontro no Zoom, já não teve nenhuma conversa, já tinha alguém performando, alguém já começou a performar junto na tela,
e foi seguindo, e em algum momento se conversava, dizia-se alguma coisa, se continuava performando, e meio que dessa forma, via Zap, foi se organizando a performance, foi se organizando a performance, até que a gente criou um timeline. Nessa hora, essas imagens estão mais presentes, nessas horas, essas imagens estão mais presentes, e a gente foi seguindo o timeline que a gente tinha 20 minutos. Foi improvisado para ensaiar, foi improvisado no fazer, mas tinha essa partiturazinha aí para a gente seguir. E o resultado foi fantástico, assim. As coisas foram surgindo nos ensaios, sem muita... Tinha um tema, né? A gente estava querendo falar justamente sobre isso, da acessibilidade, como é que eu faço uma coisa acessível para um cego, para um surdo. Tinha essa questão, tinha a questão dos corpos invisibilizados e tudo. Então, o que a gente está chamando, sei lá, de tempo real, tempo presente e improvisação na tela, está produzindo essas discussões, né, que tu estás trazendo, assim, até que ponto é improvisação, até que ponto não é, até que ponto é o que é isso na... Mas, bem, fora isso... Eu posso só... Por favor. Eu queria compartilhar também, gente, eu faço um trabalho com os craôs na Craolândia, e para mim é super impactante a questão de como que se dá a contemplação lá, né? Como que eu entendo, porque eu vou para uma aldeia que pouquíssimos falam português, e isso eu acho maravilhoso, porque o entendimento ele se dá num outro nível, né? Então, assim, a gente fica ali, às vezes, horas, né? Todo mundo sentados, assim, enfim, jogando conversa dentro, né? Eu falo, não é jogando conversa fora, é jogando conversa dentro. E eu nesse estado de uma escuta que eu não consegui entender, assim, nesse nível que a gente acha do que quer compreender e quer entender, nada, né? Porque eu não falo, eu já tentei aprender, eu realmente acho muito difícil. Mas o entendimento é outro, né? A escuta ela é muito profunda em vários outros níveis. E eu tenho feito alguns trabalhos com eles também, e que daí eles me mandam vídeos do dia a dia deles, e eu junto com os vídeos do meu dia a dia. Então, a gente está fazendo também essas trocas, né? Vídeos, fotografias, mas aí a gente está fazendo essa experimentação. Enfim, eu queria compartilhar, né? Isso. E sim, né? A teleperformance que a gente fez com a Ciane, eu estava até aqui. Eu tenho que terminar de ler o texto, né? Que a gente está publicando, né? Que Irã está na minha via de leitura. É isso, né? Assim, teve muito essa questão do a gente vai, e sempre, né? Muito com a Ciane também é assim, geralmente no afeto, né? A gente vai experimentando e dialogando muito corporalmente, né? E até a coisa de se transformar, porque foi um artigo escrito a 8 mãos e saiu assim uma semana e vai, bota, tira, edita, pum e pá, e o artigo saiu também, quer dizer, são várias formas de manifestar. Quem sabe daqui desse várias processo, camadas, né? A gente vai ter que discutir lá sobre a performance. Essa discussão é bem interessante, é que eu fico meio quebrando a cabeça também. Eu tô lá, né, nesse afeto também, nesse negócio que aconteceu. E aí eu fico sempre pensando que eu estava em MI também, na última apresentação que teve com as mulheres da improvisação. E aí quando a Ana traz o que a Daniela falou sobre o que é roteiro, o que é e ainda assim a improvisação, e eu fico quebrando a cabeça, justo com grupos completamente diferentes, com uma lógica de compor completamente diferente, com a ideia de improvisação. Como que isso se conecta, como que isso se agrupa de uma determinada forma. Eu fico realmente, às vezes, muito... Porque eu gosto de olhar para a experiência, né? Como que as experiências vão se dando. E como elas estão sendo nomeadas daquela maneira, e por que elas estão sendo nomeadas daquela maneira. E às vezes eu confesso que eu não consigo. Eu saio assim... Né? E aí a gente estuda isso, então você consegue perceber princípios das coisas, mas tem hora que você fala assim, para aí,
tá bom, já que tá o negócio que eu tô pensando, tá bom, já que tá, eu fico meio, assim como a Ana traz, essa coisa, né, que a Daniela falou, isso me avassala também. Então, é isso. É que às vezes eu fico pensando se a gente não fica buscando respostas únicas para as coisas também, sabe? Assim, especialmente no falando de improvisação, né? Que é tanta coisa, é tanta possibilidade, é tanto desdobramento, não sei, assim, na verdade eu trago como provocação porque isso me abriu o campo de percepção, sabe? De falar, nossa, eu jamais pensaria por aqui, sabe? Olha que legal que outra pessoa está pensando de outra forma, a partir de outros princípios. Eu me senti, assim, instigada, sabe? Muito instigada, assim. Eu acho que isso que Só um você está minutinho. trazendo é exatamente o motivo porque eu acho importante a gente ter nitidez em relação ao que é que eu estou querendo, sabe? O que é que eu estou querendo, para quem que eu estou falando, como eu estou me colocando, que tipo de mensagem eu estou passando, porque às vezes eu me acho muito aberto e muito inclusivo, diverso, não sei o quê, e não estou sendo muito pobre, estou sendo muito, né, fazendo as coisas de um jeito só. E aí eu acho que é muito importante pensar nisso, Ana, que você traz e que Lídia também traz, porque tem isso, eu não sei o que eu estou fazendo, né? Se eu não sei o que eu estou fazendo, ouço isso vem na minha cabeça de vez em quando. Não tem vento bom para quem não sabe onde está indo. Eu acho que eu não preciso saber onde eu estou indo, mas eu preciso, sei lá, me orientar de algum jeito, né? Mesmo que a minha orientação seja, não quero saber para onde eu vou, então vou sair por aí a sabor do vento. Isso já é uma orientação. Tá de bom tamanho para mim, sair por aí ao sabor do vento. Mas isso precisa estar na consciência, né? Eu queria trazer essa coisa que Cibele e Alba trouxeram, que é porque a gente fala muito e a gente fala errado, na verdade. Prática meditativa e prática contemplativa. Então, não existe uma prática meditativa e não existe uma prática contemplativa. Existem práticas que podem conduzir você a um estado contemplativo ou um estado meditativo, que são estados de ser mais do que a prática, né? Mas a gente já usa isso no termo comumente. Vou fazer uma prática meditativa, vou fazer uma prática contemplativa. E aí eu acho que talvez essa pequena diferença aí possa também ajudar a gente na hora de pensar essas ações, né? De serem práticas que possibilitem, talvez, esse estado. O Osho falava muito nisso, né? Quando ele criou um monte de meditações ativas, porque ele dizia que a mente ocidental, é muito difícil para a gente acessar esse estado meditativo, contemplativo, como vai chamar. E que antes ele precisava chacoalhar a mente, dar essa coisa que eu falei antes, de botar um foco muito centrado para depois relaxar, tensionar a concentração para depois relaxar a corda e ver o que acontecia. E não sei, fiquei pensando aqui agora com essas falas das meninas, porque esse estado, a prática em si, o que foi a prática? A prática foi só estar no meio em que você nem acessa tudo o que está acontecendo, porque você não acessa a linguagem. Então, qual é a forma, que tipo de atenção, que tipo de afeto está circulando ali para provocar esse estado que você identifica como profundo, ou seja, uma relação mais profunda com o ambiente que você está, né? Então, pode vir de várias formas, só não estar em algum lugar, numa situação específica, como a Alba está relatando, e como essa diferença de fazer alguma coisa, contemplar não seria uma ação que eu faço, eu agora estou contemplando, ou agora estou meditando, mas a meditação surge e a contemplação surge como um estado. E aí, práticas que conduzam a gente, o que seriam, né? Eu estou com isso agora, eu estou só brainstorming aqui, tá, gente? Eu vou seguir um pouco esse brainstorm aí, Kira.
porque tem essa outra questão, talvez, né, que é a integração, talvez, do campo da dança com o campo da meditação, que faz a meditação parecer não ser dança, ou parecer não ser prática, e acho que rapidamente a gente faz esse grampo aí, né, da prática contemplativa ou da prática meditativa como prática para até validar, mas talvez, né, essa diferenciação entre estados corporais e ação possa ser um bom debate. Só também falando um pouco também do que o Conrado falou sobre ter metas e saber para quem, para onde a gente está dirigindo alguma coisa, que é fundamental. Eu me vejo sempre muito como alguém que espalha mais do que como alguém que recolhe essas, né, metas, esses caminhos, mas eu preciso demais deles para seguir espalhando. Isso é uma meta, né? Espalhar as coisas, não querer uma resposta única, não estar preocupada em chegar no lugar, isso tudo são metas, a palavra meta vai para... Mas eu também preciso dessas partituras, disso que a gente às vezes acaba trazendo como limitador de um entendimento de improvisação, ou de um entendimento de composição instantânea, apesar de que tudo isso sim tem muitas nuances e a gente pode levar semanas e uma vida discutindo, né? Estamos discutindo isso há 1 ano, Jaque. A conversa não para. Opa. Cada vez teremos menos conclusões. Você fez o retrato do bando aí, Sibeli. Tá bom, desculpa. Ainda bem, Ana, que tem menos conclusões. Cada vez cabe mais coisa dentro. Por um lado, cada vez tem mais conclusões, né? Mas nenhuma delas é absoluta, nem se pretende resposta para nada, e aí, ao mesmo tempo que se multiplicam as conclusões, diminuem também as certezas. Talvez assim. Não, eu só queria pegar um pouco esse gancho que a Sibeli trouxe, que eu descobri a giroquinesis, né, no isolamento, estou fazendo e amando demais, assim. Eu faço com o João Paulo Gross, de Goiás. E isso é uma coisa que a gente conversa muito, né, porque um dia eu virei para ele e falei assim, eu não estou mais conseguindo fazer aula de dança no isolamento, cansei de ficar dançando na minha sala. A única que eu estou conseguindo permanecer é a dele. E aí ele falou, mas Mária, giroquinesis é uma aula de dança, né? É uma aula de dança. Giroquinesis é uma prática, ele falou, pode ser uma prática de meditação ativa também, né? Tem muita gente que relaciona, que dá aula de giroquinesis misturado com Theta Healing. Então, assim, cara, como que eu também sou muito dessa de espalhar, mas é muito doido como a gente que eu digo eu, né? Trazendo Soraya, né? A gente quem? Eu. Eu ainda separo. Nossa, é o maior exercício da vida, gente. Foi o que eu disse para essa pessoa, Mário. Essa pessoa começou a dizer, não, vamos meditar é lindo, a gente fica melhor meditando, a gente. Eu digo, gente, quem, criatura? Depois de anos de movimento autêntico, tá me dizendo a gente como assim? Total. Olha, já essa atenção, né, que vem da Soraya Jorge, já é um super exercício de atenção, né? E eu fico reproduzindo isso, é tão mecânico, né? Então, da mesma maneira que eu ainda separo pra caramba essas instâncias, embora eu tenha um discurso de expandir, né? Mas quando eu me relacionei com a giroquinesia, eu ainda vi como se não fosse dança, né? Enfim, essa inversão, né? Ainda tem parece que eu ainda sinto uma sensação de que existem trabalhos que preparam para a dança, que não são dança em si, né? E todos são dança em si, né? Enfim.
Então, eu vou falar rapidinho, fazendo aqui várias provocações. Acho que Conrado traz uma perspectiva que tem me movimentado, me impulsionado para vários territórios nesse momento, né? O entendimento de que talvez tenhamos muitas respostas, não conclusivas, mas ao mesmo tempo todas elas nos dão alguma possibilidade de conclusão, né? Esse entendimento de que uma única resposta não dará conta das múltiplas percepções do mesmo fenômeno. Então, gerar diferentes respostas é também contemplar diferentes percepções do fenômeno, da experiência, enfim. E eu acho que é um caminho difícil, porque às vezes eu ouço algumas questões de decolonialidade, principalmente é uma palavra que está muito posta, né? E que eu super valorizo a discussão, apesar de ter várias tensões e fricções com alguns fechamentos do conceito, mas a gente está imerso no ambiente que vem dessa história colonial, a gente está sujeito, embebido nessa atmosfera que nos compõe. Então é um exercício também, que muitas vezes é difícil, como o Mário trouxe, né, a percepção que ela tinha da agricultura, é difícil a gente, por estar justamente o dia inteiro, o tempo inteiro, a partir de uma série de informações que muitas vezes nem nomeadas são, a gente está lidando com essas estruturas o tempo inteiro. Elas estão nos compondo, recompondo, nos recrudescendo o tempo inteiro. Então, quando a gente se propõe a abrir essas frestas e pluralizar respostas, percepções, entendimentos e tal, é um movimento que, para mim, tem sido muito exigente, né? Mas tem sido muito prazeroso também, entender o quanto cabe, o quanto não necessariamente precisa excluir isso para saber o aquilo, sabe? São lugares de frestas que se abrem, que para mim tem sido muito prazeroso, repito, mas são lugares de festa que muitas vezes se abrem no fóssil. Exige um determinado exercício de energia, de revisão, de deslocamento. Assim. Mas eu acredito muito nesse caminho. Que bom que há uma discussão aqui dentro de um ano e que ela ainda tem nutrição material para gerar outras discussões e outras múltiplas respostas. Me siga, está nesses caminhos capilarizados, múltiplos, plurais. Muito legal essa coisa quer dizer, que eu entendi, né? De decolonizar a atenção. Eu acho que tem um pouco a ver, porque essa passagem que estão falando aí, estão estudando sobre passar de uma economia da atenção, que é o regime que a gente vive, para uma ecologia da atenção, ou seja, a nossa atenção é o grande bem de troca hoje no mundo. Ela vale dinheiro e vale muito dinheiro, né? E tudo é feito a partir da ideia de captar essa atenção para as coisas e o que as coisas querem de nós. E eu acho que esse decolonizar, o contemplativo, o meditativo, o holístico, é uma epistemologia, de certa forma, desobediente dentro desse sistema de economia da atenção, né? Como é que a gente pode reorganizar nossa atenção para que ela vá para outros lugares que façam mais significado do que esse constante fluxo de informação externa que a gente vai sendo subjugado, né? Então, essa decolonizar a atenção parece que meio que encaixou direitinho aí nessas peças que a gente está montando aqui para mim. Ficou como mais um provocador para mim na minha ação, que vai fazer alguma coisa, né? Porque quando eu penso nessa questão do contemplativo, assim, eu não consigo definir um estado onde se chega. Eu consigo definir que talvez ele mude um padrão de fluxo que esteja acontecendo em mim, né? Mas não necessariamente ele me leva a um fluxo mais tranquilo de pensamento ou a um fluxo assim, sabe? Mas ele muda um fluxo que talvez esteja ali estabelecido, padronizado, né, de alguma maneira, ou, enfim, recorrente. E eu acho que essas práticas que promovem uma movência, uma escuta, faz a gente escutar essa atenção, né? Fazer essa atenção ficar diferente. Por isso que eu me pergunto também, assim, se necessariamente
Não é talvez a gente querer chegar num estado com as práticas contemplativas, mas entender o que acontece quando a gente traz elas, né? Que estados mobilizam. E eu acho que vai ter a singularidade aí envolvida de maneiras diversas, inclusive na relação, né, do que se entende até do que muitas pessoas não conseguem entrar num estado que tranquilize, né? Como a Mari falou, assim, tipo, às vezes a inquietação vem e talvez seja dar fluxo a essa inquietação, né? Não ficar travando ela, talvez uma maneira de gerar presença também, né? Então, são muitos caminhos. Talvez seja mais isso, né? Trazer, como criar um estado de mais presença, pode ser algo que se queira, com essas movências práticas. Isso eu acho também, Li, porque essa presença aí que as pessoas falam tanto, eu acho que não é nem em si que ela exista, mas eu acho que é o acordado que o movimento autêntico tenta, essa testemunha. Então, você pode estar numa prática de karatê, mas você está ali absolutamente presente, contemplativo, absorvendo tudo, estando aberto, poroso, e é uma atitude altamente energética, cheia de eu acho que é mais esse cultivo da testemunha interna, né? Que se diferenciar dos pensamentos, criar um espaço entre essa testemunha e os pensamentos, que a gente, na maioria das vezes, está muito identificado com os pensamentos, e são os pensamentos que criam todas essas coisas, e a gente cria o monstro, e aí depois a gente tenta cortar o monstro com os próprios pensamentos. Então, acho que tem essa presença, tem muito a ver com essa testemunha que o movimento autêntico traz, as práticas meditativas, as filosofias orientais, enfim, não é uma coisa nova, né, que está aí como um caminho possível, mas eu acho que tem essa coisa aí de aceitar o momento, mesmo que ele possa parecer desagradável, ainda assim pode haver um estado contemplativo naquilo, né? Eu concordo com vocês dois. Eu acho que esses dois pontos aí que vocês trazem são bem fundamentais. Tanto no sentido da abertura, eu não sei que resultado vai vir, né? E nesse sentido, as práticas contemplativas e muitas práticas meditativas têm em comum com a improvisação, né? Eu posso saber o que é que eu quero, eu posso saber como, as ferramentas que eu tenho para realizar o que eu tenho vontade, mas eu não sei onde é que eu vou chegar. E se eu sei, deixa de ser improvisação, né? E essa abertura me parece assim, não me parece sine qua non. A outra coisa é exatamente essa, né, que Kiran traz, que uma coisa que o próprio Kiran fala, que eu já citei você, viu, Kiran, no texto, que é uma atenção que tem uma qualidade acolhedora. E aí você pode chamar isso de testemunha, pode chamar enfim, de como você quiser, né? Consciência, com C maiúsculo. No sentido de que eu cultivo a capacidade, é um exercício mesmo, porque isso nunca vai estar pronto, né? Eu nunca vou poder fazer isso absolutamente, eu nunca vou poder fazer isso de uma maneira, né, 100%, que é poder me acompanhar nos processos que estão acontecendo comigo, né? Então, ao mesmo tempo que é não me identificar com meus pensamentos, mas ser consciente dos pensamentos que estão ocorrendo em mim naquele momento, em todos os momentos, né? E isso é um processo mesmo, porque é um negócio ultra complexo, né? Tem milhões de camadas e eu atinjo isso o tanto que eu atinjo isso em cada exercício. Até isso precisa ser acolhido. A minha capacidade ou não de fazer o exercício. Pode ser que eu não consiga fazer o caralho do exercício hoje, nesse momento, entendeu? Ou consiga 40%, 20%, sei lá o quê. E eu estou dizendo isso para me fazer entender, porque quem é que vai dizer o que é está 100% presente? Quem que tem essa resposta? Porque eu não sou, eu não tenho, eu não sei. Então, assim, até isso, né, precisa ser acolhido no processo, né? O que quer que eu encontre nesse processo de me examinar com consciência, com a consciência que eu tenho naquele momento, se é agradável, se não é agradável, se é desafiador, se é traumático, seja o que for, eu tenho que estar disposto, né? Senão
não vou topar o desafio, não vou topar o exercício, né? E para mim é isso. É importante também dizer que é uma questão de prática. E é uma questão de aproximação, né? Eu vou me aproximando desse objetivo. Não necessariamente vou chegar nele, pode ser que eu chegue nele e não dê por mim, ou seja, dá no mesmo. É complexo isso aí. Essa me lembrou uma fala do Krenak ontem, falando dessa coisa. Ele falou uma coisa assim, nem lembro bem o contexto, era um curso que está falando sobre saúde, né? Práticas de saúde, saberes ancestrais e tal. E aí ele falou assim, porque tentar reproduzir aqui, mas assim, no mundo que a gente vive fora de tudo, né? Fora da água, fora da terra, fora do vento. E aí isso me atravessou muito, assim, nossa, né? Como é que é essa relação de fora? E aí, pensando aí na fala que Lilica trouxe, que Iranzinho também, para mim a questão de uma prática contemplativa me atravessa nesse lugar de uma interação, de um estar dentro, sair desse fora, e ir para um dentro, esse dentro que pode ser dentro e fora meu, dentro e fora do espaço, dentro e fora do ambiente, enfim, e de várias outras questões. E aí eu fiquei pensando muito nessa relação mesmo, nesse entre que se estabelece aí quando se propõe a uma prática contemplativa, que aí para mim tem muito esse lugar que o Lilica trouxe do fluxo mesmo, né, de você não necessariamente interromper um fluxo, mas tá numa outra qualidade de fluxo, ou tá numa outra qualidade de atenção e de tempo. E aí me veio agora isso, essa coisa do fora, né? O que é tá fora, o que é tá dentro. E aí jogando aqui no Body Storm, como a Alba trouxe. Body Storm, eu fiquei me lembrando agora de uma prática, eu não sei se vocês conhecem, que é chamada Dynamic Meditation, meditação dinâmica, que foi o Bhagwan que, não sei se alguém já fez, e é uma prática muito intensa. Ela não tem o que as pessoas normalmente costumam chamar de o tempo da meditação, que geralmente as outras têm alguma coisa física e tem os últimos 10, 15 minutos que é para alguma coisa acontecer, né, que se aproxime desse estado. E essa prática são 5 estágios. O primeiro estágio é uma respiração caótica, que você enfatiza a expiração pelo nariz, o mais rápido e o mais intenso que você puder ser. Você tem que ser só isso nesse momento. E depois que termina isso, vem 10 minutos de catarse, que é grito, choro, risada, explosão física, tudo que aparecer, colocar o máximo de intensidade e energia nisso. Aí muda, os próximos 10 minutos fazendo o mantra Hu, que é com os braços para cima e pulando com os calcanhares no chão, né? E falando Hu, Hu, bem de dentro da barriga. Aí tem o stop, que é que você para com o braço aqui em cima, que é o estágio mais sofredor dessa meditação, porque isso começa a pegar fogo, esquentar, doer, adormecer, você quer gritar, você quer matar o universo inteiro. Aí termina essa parte, tem uma musiquinha que você dança 10 minutos e acabou a meditação, você vai embora. Você termina essa meditação, você está num estado, eu estou num estágio. Eu fiz eu tive a oportunidade de fazer, eu fui fazer um curso lá na Índia, no ashram do Bhagwan, e eu fiz ela 3 meses, todos os dias, com mais, em média, 6 a 8 mil pessoas fazendo com a gente. A gente só podia gritar num fim de semana por mês, que era os campos, porque senão os vizinhos, 8 mil pessoas gritando e fazendo catarse, ia ser ouvido até aqui no Brasil, né? Então, tinha umas técnicas de fazer com toalha, com coisa, com morder, mas fazer a catarse. E, gente, isso deixa você numa agressividade tão lúdica, quase beirando a ironia, assim, no senso de direito de ser o que você é. E é uma prática que, no contexto geral das pessoas, de contemplativa não tem, mas ela é para produzir um estado contemplativo profundo de agora, de lidar com agora à medida que ele vai surgindo e sendo você sem se filtrar, né? Sem se julgar, sem se... E eu fiquei pensando agora, imagina a gente fazer essa meditação por via pira. Dynamic Meditation as Performance.
Eu quero muito. Eu quero demais. Eu não ia topar fazer sozinho na minha casinha, não, chuchus. Eu preciso de seres humanos comigo para fazer. Eu já fiz 3 vezes na vida e foi maravilhoso, mas eu ia querer a comunidade aqui comigo. Eu não ia topar. Chama alguém para fazer contigo. Mas fisicamente, né, Conrado? Tipo, aqui, do jeito que a gente está em tela, você acha que não rola? Para mim, eu não toparia fazer não, amor, porque assim, a gente tá aqui na tela, todo mundo junto, lindo, né? Mas quando acaba, eu tô aqui só. Aí eu não ia topar, não. Então, chamar alguém para passar o dia contigo, fazer essa prática. Essa é babado, gente, porque tem muita gente que na primeira vez que faz tem reações incríveis. É muito comum as pessoas vomitarem bile, esse líquido verde, por causa das respirações, né? É tudo baseado em bioenergética. Então, eu vomitei um pouquinho na primeira vez que eu fiz. Que não é um vômito de coisa do estômago, é da bile mesmo. Então, tem gente que tem, é babado. Então, foi só uma... Eu vomitei um pouquinho, fora o que eu vomitei de outros ordens, que foi descarga, assim. E a dancinha do final realmente é maravilhosa. Pessoal, vou precisar sair, tá uma delícia. Mas queria Vamos deixar... caminhar alguma coisa? Pode ser. Pode ser. Será um desses experimentos aí, a gente falou tantos. Para a gente fazer durante a semana e para fazer na quinta-feira que vem. Olha, eu vou me propor a fazer coisas curtinhas. Uma coisa em áudio, uma coisa visual, uma coisa escrita, uma coisa sem ser verbal. Acho que eu vou fazer o que eu estou imaginando fazer, experimentar, é fazer 4 coisas diferentes, curtinhas, para poder ir sentindo e vendo. A gente podia fazer assim, todo mundo joga suas provocações lá, e na semana que vem a gente já começa com isso. Cada um pega uma provocação que gostou e faz. Mesmo que as provocações sejam todas diferentes, e a gente deixa as câmeras abertas, dá um tempo inicial comum, e cada um faz o que escolheu. E a gente vê. Joga onde, Kira? Joga no grupo? No Zap, no Zap. Tá bom. Deixa eu só dizer uma coisa, eu não sei se isso funcionou assim para todo mundo. Esse Meet, ele não me mostra todas as câmeras ao mesmo tempo. Mesmo as pessoas que aparecem aqui no mosaico, os 9 que aparecem aqui, não fica a câmera ligada o tempo todo. Só quando a pessoa está falando é que ela se mexe um pouquinho, depois fica a foto. É tarde dessa internet. Mas, Conrado, isso tem mais a ver com a internet. Mas se a gente acha que o Zoom é mais estável para todo mundo, a gente faz a sala de 40 e vai caindo. Porque hoje, Ana abriu, a gente vai para adiante. Isso que está acontecendo aqui agora nunca aconteceu comigo no Zoom, por exemplo. Eu vejo todo mundo bem lindo. Para mim aparece todo mundo. É só a tua configuração. Aí, estás vendo no computador ou no celular? Estou vendo no computador. Deve ser por causa do tem lá no cantinho esquerdo, no cantinho direito abaixo, tem 3 pontinhos, você clica lá, aí ele tem Change Layout. Aí aparece Tiled. Aí embaixo tem quantos tiles você quer que apareça. 6, 12, 30. Mas não é essa a questão, entendeu? É porque mesmo vendo todo mundo, as câmeras ficam desligadas. Enfim, é um negócio do meu computador. Se todo mundo está vendo, é isso que eu queria tirar a dúvida. Pronto, quinta-feira eu faço a sala do Zoom e coloco lá. Aí, se a gente precisar fazer as 3, normalmente a gente usa 3 salas, eu faço as salas e depois eu gravo, junto tudo, como eu já tenho feito, junto os vídeos, edito um só. Mas se isso é um negócio só meu, é isso que eu queria tirar a dúvida, porque se for uma coisa minha, da minha configuração aqui, eu me organizo, eu fico aqui no Meet, eu vou tentar em outro navegador, pode ser que seja isso. Bom, eu acho que não é configuração, eu acho que é internet mesmo. O Meet, ele tem uma questão que quando a tua internet está muito fraca, ele tira as câmeras
para você conseguir, pelo menos foi isso que me explicaram uma vez, para você conseguir continuar na reunião e ouvindo as coisas, entendeu? Ele faz isso, essa retirada automática, assim. Então, por exemplo, você viu hoje no começo da reunião, eu tive problema, a primeira coisa que aconteceu foi as imagens de vocês todos sumirem. Aí depois começou a congelar a voz da Mari, aí eu tive que sair mesmo e voltar, e voltou ao normal. Então, acho que foi alguma queda de internet que eu tive aqui, entendeu? Mas é isso, aí a gente vê, gente, o que for melhor, assim. A proposta de fazer aqui hoje só é porque daí não tinha essa interrupção de 40 minutos, né? Mas a gente pode fazer no Zoom normal, como a gente tem feito também, não tem problema. Também acho. Tá bom? Porque a qualidade de imagem lá é melhor também, né? De som, tudo. Sim, tem mais recursos para mexer e brincar. Então tá, gente. Obrigada por hoje. Obrigado, gente. Bom dia, boa semana para todos. Boa semana. Tem muita traquinagem lá no Zap. Por favor, vamos traquinar. Vamos traquinar. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Agora todo mundo apareceu.